terceiro dia do 13º Congresso Paulista de Saúde Pública foi pautado por debates em torno do papel do Estado e da visão que as pessoas, o público em geral, têm do SUS e do que seria uma política inclusiva de saúde. Bom, a minha intervenção no Congresso procurou explorar um pouco o tema da mesa redonda para a qual eu fui convidado, que era o tema a questão de saber se o Estado é um problema ou uma solução. E eu procurei desenvolver uma argumentação explorando a ideia de que o Estado é simultaneamente um problema e uma solução. Ele é um problema, principalmente porque ele é uma estrutura e um espaço institucional que acumula muito poder. E onde nós temos poder, nós temos problema, porque é da natureza do poder regular, coibir, reprimir, disciplinar, organizar, conduzir, e essas coisas tendem a incomodar as comunidades humanas, as pessoas em particular. Agora, o Estado, além de ser um problema, ele também é uma solução, porque ele responde nas sociedades pelas tarefas de coordenação e organização. E toda a comunidade humana precisa dessas tarefas. Precisa, ou ela própria, se estruturar para dar conta das necessidades de coordenação e de organização, ou ela delega isso para o Estado. Quanto mais nós tivermos de democracia, liberdade, igualdade, controle social, sociedade civil, debate público democrático, uma boa elite política, institucionalidades adequadas para a formulação e prática das políticas públicas, mais chance nós teremos de ter estados que sejam mais a solução do que o problema para as comunidades. Este é um momento muito especial para as políticas públicas de saúde no Brasil. É o começo de uma nova conjuntura que está apenas se iniciando agora. O que está colocado em questão a oposição entre saúde mercantil ou privada e saúde pública. O setor mercantil, na verdade, atende o consumidor, atende aquele que pode pagar. Tem a ver com o plano privado de saúde, com o hospital privado, tudo mais, ele é seletivo. O Brasil é o país mais desigual, do continente mais desigual, portanto, ser seletivo significa privilegiar uma minoria, efetivamente. O setor público é aquele que atende o cidadão, aquele que privilegia o direito. Não há direito mais elementar do que o direito à saúde, em relação à vida, à dor, ao sofrimento e tudo mais. Né? Então, eu acho que o setor de saúde pública está num momento extraordinário. Se abre uma brecha formidável, não só para colocar a importância, mas para colocar a importância do SUS e da saúde pública no Brasil. As manifestações de junho trazem uma outra imaginação de público, né? Para tudo quanto é direção, ou seja, trazem muitas narrativas sobre o que pode ser público, mas basicamente fala de que um público, uma luta pública, né, que ainda não é a mesma que a gente defendia quando se pensou saúde pública, tempos atrás, quando se pensou SUS. É uma mensagem que reivindica, né? A gente viu cartazes que reivindicavam a saúde pública, mas certamente de pessoas que não vivenciaram nem partilharam a mesma concepção do sistema público, estatal, igualitário, universal, da equidade. São pessoas que vivem uma realidade de shopping center e plano de saúde, basicamente. Essa é a realidade dos dias atuais. Todo mundo, né? Não particularmente as pessoas, uma pessoa ou outra, mas quase todo mundo vive essa realidade como esses são os lugares públicos e que são contrários disso. São os lugares da mercadoria, né? O plano de saúde para todo mundo, como é o dilema dos Estados Unidos, né? O plano para os pobres, não é? Isso, de certa forma, está reivindicado aqui nessa coisa da nova classe média. Isso não vai ser, é um imaginário do público que precisa ser disputado. A questão que eu queria chamar a atenção na minha participação na mesa foi que se as manifestações de junho não são o fim da história, né? Não podem ser, eles são o começo de um novo patamar da história. Né? A saúde foi recolocada naquela coisa de leve seu filho ao estádio se ele ficar doente, ou queremos saúde padrão FIFA, de alguns cartazes, né? Coloca que a saúde foi recolocada, reivindicada por esse público, por essa multidão heterogênea. Né? Essa heterogeneidade, ela precisa ser apropriada por todos nós, inclusive todos nós que somos ativistas da saúde pública, como um ponto de partida para essa nova formulação que é necessária. A saúde pública não vai ser a ideologia que a gente discute, não vai ser apenas a ideologia que a gente discute nas nossas teses acadêmicas ou do nosso grupamento político, mas ele precisa ser encarnado nos sujeitos reais. São esses que têm plano de saúde, que só frequentam shoppings,
que são a extrema-direita também, que são a extrema-esquerda, que são os black blocs, que são todos. A saúde tem que ser disputada e negociada com essas pessoas. Aí pode ser que ela venha a ser um bem comum. Assim, eu acho que essa é a hora certa do movimento que esse congresso representa, esse congresso de saúde pública, né? Esse é o momento da gente ir para a rua. Acho que eu começo chamando a atenção de que no imaginário a impressão que predomina sobre o SUS é bastante negativa, né? Um critério para a gente reconhecer essa questão dessa negatividade é que um conjunto expressivo de militantes pela reforma sanitária, de militantes pelo SUS, tem seus planos de saúde privados, o que mostra que tem uma baixa confiança no SUS concreto que a gente tem. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar, de alguma maneira. Um dos grandes desafios para a gente seguir no aprofundamento do SUS parece ser exatamente esse de superar essa marca de não confiança que um pouco esse legado tem deixado. Ou, de outro modo, trazer os trabalhadores para o uso do SUS e não do sistema de saúde. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, reforçar profundamente essas histórias do SUS, que dá certo como a política de humanização faz, embora timidamente, mas analisar e contar essas histórias quando nós conseguimos produzir coisas muito interessantes e positivas nos encontros com as pessoas no SUS. E eu sonho com isso, é um SUS no qual todo membro da equipe profissional de saúde saiba muito bem com quem está falando quando está se encontrando com o usuário e, por outro lado, dê todos os jeitinhos possíveis para resolver os seus problemas. Então, eu acho que essa mesma estratégia de navegação que tem sido usada no sentido de defender os poderosos e os seus privilégios, pode ser usada no sentido de reconhecer o outro, de garantir o direito e, desta forma, de produzir cidadãos mais aptos a defender o SUS e a sustentar o SUS. A eleição da nova diretoria e do Conselho da Associação Paulista de Saúde Pública encerrou as atividades desta terça-feira, 3 de setembro. Com 67 votos, a chapa Viva PSP Viva foi eleita para o biênio 2014-2015.